Olá, pessoal. Dando sequência em nosso Clay Talk, estou aqui hoje com a doutora Carolina Demiti, fisioterapeuta, quiroprata, instrutora de pilates. Já cuida de metade da nossa clínica aqui na parte de dor nas costas, dor no pescoço. Doutora, é um prazer tê-la aqui conosco. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Perfeito. E doutora, gostaria de conversar um pouquinho com a senhora, então, inicialmente para entender um pouco como que é a ideia base do Pilates, no que consiste, entrando inicialmente um pouquinho no Pilates, como que é a, a base dele e no que consistem os exercícios? A base do Pilates, ela vem 100% para alívio da dor e os exercícios têm que ser adequados a cada pessoa, cada paciente ou aluno. Não tem como eu falar para você que uma base para você é igual de um idoso de 70 anos. Mas ele pode iniciar sim com o mesmo tipo de exercício com adaptações diferentes. Então, assim, o Pilates hoje ele vem para proporcionar para os pacientes, para os alunos, uma melhora principalmente do quadro da dor, um aumento da flexibilidade, tonificação muscular e entra também na fase de diminuir o estresse e aumentar a atividade física, porque hoje ninguém pratica quase atividade física, né? Realmente, com a aceleração das informações, o nosso ritmo de trabalho ficou muito mais difícil, Sim. né? A gente conseguir adequar muito a atividade física na nossa rotina. E dentro ainda disso, doutora, a senhora consegue traçar um paralelo onde qual é a diferença entre a fisioterapia e o Pilates, onde eu quero chegar? Quando que eu vou pensar em encaminhar um paciente para sessões de fisioterapia e quando que eu já posso encaminhá-lo para Pilates, né, para fazer o acompanhamento nas aulas de Pilates? Na verdade, esses dois pontos, eles estão muito interligados. A fisioterapia, na verdade, depende muito do quadro de dor, porque a fisioterapia trabalha analgesia, muita analgesia. E o Pilates, ele trabalha muito exercício. A fisioterapia também tem muito tipo de exercício, porém o Pilates, hoje, ele é uma atividade física completa, porque ele tem exercício de solo, exercício de bola, exercício de aparelho, tecido. Então, assim, são exercícios muito mais amplos, que você pode trabalhar de várias formas com o paciente. A fisioterapia já é mais metódica, né? Então, exercícios mais lentos, com menos carga, porque o Pilates, cada mola dele é uma carga. E eu posso ir aumentando gradativamente as cargas para aquele paciente, para aquele aluno, dependendo do quadro dele. Então, é feito sempre uma anamnese antes, né? E um acompanhamento do médico e fisioterapeuta juntos. Então, o médico liberando, ele já pode fazer exercício físico, já pode encaminhar direto para o Pilates. Se ele falar, não, tem que fazer analgesia antes, então é para fisioterapia. Entendi. Mas um sempre complementa o outro. Entendi. Então não seria uma condição pensando de algo crescente, onde inicia-se na fisioterapia para quem está pior, entre aspas, e aí vai passando para o Pilates conforme vai melhorando. Há realmente uma intersecção onde os pacientes podem, às vezes, não estar 100%, mas já seria possível elencá-los para aulas de Pilates, né? Sim, pode encaminhá-los diretamente para o Pilates. Porque o Pilates você vai trabalhar de acordo com o que o paciente consegue executar. Você não vai colocar o paciente de primeiro para fazer um exercício avançado. Então, assim, ele vai ir no gradativo. Por mais que ele tenha dor, você consegue trabalhar com ele. É um leque muito grande de exercícios, né? Então, tem como sim. Eu posso começar em nível 1 e ir subindo ele gradativamente até chegar no nível power, né? Então, assim, nós vamos evoluindo o paciente de acordo com o que ele consiga executar. Entendi. Acaba sendo bastante individualizado Sim. o quadro terapêutico. E pensando no componente de reabilitação, de a gente tentar melhorar a propriocepção, o equilíbrio desses pacientes, o Pilates acaba abarcando também essa parte de equilíbrio, de força, como que é O isso? Pilates, ele trabalha tudo. Equilíbrio, coordenação motora, ele trabalha muita respiração. Então, assim, o Pilates, ele engloba de tudo.
E esse paciente, quando ele chega até nós, até a respiração dele é errada. E dentro do Pilates você ensina ele a, primeiramente, respirar. Por quê? Não adianta ele respirar somente ou só pelo nariz ou só pela boca. Ele tem que fazer o pulmão trabalhar de forma correta. E o pulmão trabalhando de forma correta, ele vai conseguir ter um equilíbrio melhor, uma coordenação motora melhor. Então ele vai aprendendo passo a passo. E ainda pensando nesse contexto, para a parte de impacto articular, uma das coisas que sempre traz um certo receio para a gente quando a gente pensa em atividade física é a questão de impacto articular, ainda mais no campo da reumato, onde tem bastante pacientes com artrose, por vezes pegamos pacientes com prótese, em pós-cirúrgico, pacientes com osteoporose, com fragilidade óssea, né? Como que o Pilates acaba trabalhando essa questão de conseguir tonificar sem ter o impacto articular, ou há impacto articular, a gente tem que tomar cuidado? Como que é isso? Não, o Pilates não tem impacto. Você consegue trabalhar de forma articular 100% com o paciente, dando, lógico, sempre o limite que ele consegue executar. Não tem como eu colocar um paciente para fazer um agachamento abaixo de 90 graus se ele está com o joelho 100% comprometido. Então, eu vou trabalhar primeiro toda a musculatura ao redor do joelho para poder, lá na frente, no futuro, com que ele possa voltar a agachar normal. E existem, doutora, diferentes modalidades de Pilates, ou o Pilates acaba embarcando tudo? O que eu quero dizer? Existem, por exemplo, o Pilates focado nisso, ou um Pilates focado naquilo, ou meio que é tudo uma coisa só? Como que é isso? Na verdade, hoje dizem que tem várias modalidades dentro do Pilates. Mas o que eu vejo são que todas as modalidades iniciam em uma só, que é solo, bola e aparelho. Então, essas três são as modalidades principais do Pilates. Só que daí já tem o Dance Pilates, Pilates aéreo. Então, assim, já criaram-se outras modalidades do Pilates. Eu trabalho com todas as modalidades do Pilates. Trabalho tecido, bola, aparelho, trabalho Dance Pilates também, trabalho barril, que é muito solo, muita força, muita prancha. Então, assim, ele engloba tudo. E aí dizem, né? Pilates tem vários e vários tipos. Na verdade, você acaba vendo que realmente tem vários tipos, mas acaba tudo em um só. A base, o A base, alicerce o parece alicerce, muito sim. parecido, realmente. Uhum. E até eu pratico Pilates, inclusive, né? Sou aluno da senhora, e realmente a gente vê que a demanda e a carga que exige do corpo quando vai se elevando a dificuldade dos exercícios é algo que exige bastante do corpo, de contratura isométrica. É bastante interessante esse contexto, né? Então, é interessante deixar até aqui para os nossos ouvintes aquela ideia, aquele raciocínio de que o Pilates não é atividade física, é só alongamento. Isso não é bem assim, não. Ou se está sendo assim, provavelmente não está sendo abordado todas as modalidades a qual você poderia ter acesso. Se você não está tendo dificuldade, não está ficando dolorido, alguma coisa aí tem que ser trabalhada com mais intensidade, né, doutora? Sim. Muitas pessoas chegam até mim e falam: não, Pilates não funciona. Aí eu falo: mas como assim não funciona? Pilates só alonga. Eu falo: gente, não é bem assim. O Pilates, ele fortalece, sim. Ele fortalece muito o abdômen, muita parte posterior. Então, assim, ele engloba força. É só a força do corpo? Tem exercício que sim, mas tem exercício que você aumenta a carga aumentando a mola. Se é uma mola, é carga leve, e assim você vai aumentando gradativamente, mas tudo de acordo com o que o paciente consegue executar. Eu não vou colocar uma carga para um paciente que não consegue nem esticar o joelho. Então, assim, tem que começar do nível 1 até o nível 5, que é o nível máximo, né? Certo. E uma coisa que a gente nota também, inclusive a gente nota bastante no consultório, é uma ansiedade para resultados. Então, as pessoas, principalmente quem tem dor, e quem tem dor crônica, que já está há anos com aquilo, quer se ver livre daquilo de uma maneira mais rápida, realmente. Pensando no contexto Pilates, atividade física, fisioterapia,
reabilitação de um modo geral, na experiência da senhora, em quanto tempo, mais ou menos, um paciente que é assíduo, que é disciplinado, porque isso é fundamental. Não Sim, com adianta nada certeza. você se propor a fazer aquilo, fez a inscrição, mas não segue as orientações da maneira correta. Quando a gente pensa em aparelho locomotor, habitualmente a mudança de estilo de vida tem um peso muito grande dentro do resultado. Sim. E qual, dentro da experiência da senhora, pensando só em Pilates, não vamos entrar ainda tanto no campo da física, vamos deixar para daqui a pouquinho, mas pensando no componente ainda Pilates, habitualmente alguém que chega com uma queixa dolorosa, das comuns, não vamos pensar em nada muito pesado. Quanto tempo, habitualmente, de terapia ele já vai começar a colher aquele resultado? Olha, com praticamente um mês, ele já vai perceber que a dor dele diminuiu bastante. Isso quantas sessões por semana? São 8 sessões por mês, Entendi. que dá 2 sessões na semana. Ele já começa a perceber que a dor dele está diminuindo. De 3 a 6 meses, geralmente, é o que eu falo para os meus pacientes, que vai eliminar a dor. Não assim, eu não vou ter mais dor. Isso eu não garanto, por quê? Ele deita de forma errada, ele senta de forma errada, às vezes ele pega peso de forma errada. Então, assim, eu não tô 24 horas junto com o meu paciente para poder corrigir ele. E isso torna difícil também o trabalho. Por quê? Eu tô ali durante 1 hora com ele 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, dependendo, né, do paciente. Então, eu brigo muito. O que que você está fazendo? Como que você está sentando? Como que você dorme? Porque a rotina, o dia a dia, querendo ou não, ele influencia 100% nisso também. Às vezes a pessoa fala para mim, não, mas eu não fiz nada e eu tô com uma dor aqui no ombro. Aí eu paro, falo, vamos alongar, vamos fortalecer. Mas pensa aí o que que você fez para estar essa dor no ombro, porque você não tinha me relatado essa dor no seu ombro. Aí o paciente vem, para, pensa, aí ele fala, não, foi que eu carreguei um peso, foi que eu fui limpar um armário. Então, assim, ele fez um movimento que geralmente deu um bloqueio. E aí ele chega lá, eu tô com dor. Na verdade, a dor dele é de um outro tipo de esforço, não é da aula. Da aula você sente que o músculo fica dolorido, mas é diferente, a dor é diferente, totalmente diferente. Até a gente também tem por costume, quando trata pacientes com a dor generalizada, né? A gente nota que existe um componente multimodal, então a parte emocional tem influência, Muita, a parte laboral tem influência por sim, vezes, a parte de como ele enxerga o componente doloroso e como ele aplica aquilo para tentar trabalhar o dia dele. Então, eu sempre costumo colocar que sem dor ninguém consegue ficar, porque é um estímulo primitivo do sim, cérebro da gente. Então, você não consegue exatamente retirar esse estímulo. Mas a ideia funcional é você agregar funcionalidade de conseguir realizar as atividades sem ficar com o estigma de medo, de fobia, de não vou fazer porque vou ficar quebrado, vai doer muito. Eu acho que essa talvez seja a grande mensagem, que a reabilitação ela é fundamental, porque ela te ensina a consciência corporal de como fazer as isso atividades, mesmo. te ensina como a parte postural tem um impacto e, em caso de crises, a melhor maneira de lidar com aquilo. Eu acho que isso talvez seja um grande impacto, né? Sim. Uma outra coisa que eu queria até abordar também com a senhora é como que é a experiência da senhora com relação ao Pilates e a fibromialgia. Como que a senhora tem pacientes com isso? Tenho Como que é a abordagem e como que os resultados que a senhora vê, como que é? vários pacientes que chegaram até mim com laudos, com médicos de fibromialgia, eles têm relatado melhor a partir do 3º mês. Eu tenho até pacientes que vieram por causa da fibromialgia, que estavam tomando medicação, e depois que diminuíram as dores, pararam de tomar medicação. Então, assim, eu acredito que o Pilates, como ele alonga, fortalece, trabalha coordenação, equilíbrio, e ele trabalha muita cabeça, ajuda 100% esses pacientes com fibromialgia.
E eu geralmente gosto muito de associar a terapia manual, que são nos pontos dolorosos do paciente, junto com o Pilates. E isso tem dado um resultado bem legal mesmo. Porque os pacientes que chegam lá reclamando de dor no corpo todo, passam um período que você não escuta mais eles reclamarem. E aí você pergunta, e aí, a sua dor? Não estou sentindo mais, eu estou tranquilo. Então, assim, isso para nós gera satisfação imensa, né? Porque ele chegou lá e ele não conseguia se mexer, não conseguia abrir o braço de dor. E depois de um tempo já praticando Pilates, ele passa a falar assim, não, o Pilates mudou totalmente a minha vida. E já tive vários e vários pacientes desta forma. Isso é bastante interessante, porque realmente o paciente com fibro, ele tem uma dificuldade que a gente chama de cinesiofobia, né? Então ele tem um medo de executar atividades porque aquilo gera dor, gera sofrimento nele. E muitas das vezes eles têm uma resistência muito grande em fazer qualquer tipo de atividade física, seja hidro, seja pilates, seja fisioterapia, seja caminhada, seja alongamento em casa. Sim. Colocar no YouTube alongamento e fazer. Por quê? Porque realmente dói, porque tudo está muito atiçado, né? A parte nossa neurológica, de neuroplasticidade, de adaptação do sistema neurológico frente a estímulos que você recebe, que você é bombardeado continuamente, para esses pacientes com a facilidade da dor crônica, acaba sendo realmente bastante traumático. E é importante o relato da doutora, eu acho isso bastante valioso, para mostrar para os pacientes que a atividade física, ela tem um papel fundamental na parte de controle doloroso. Claro, no começo vai ser mais difícil. Não tem jeito. Os primeiros passos são mais difíceis, mas uma vez que você esteja com um profissional que entenda o que você tem, certo? E esteja disposto a embarcar na parte de cuidados com você, eu acredito que isso é o que vai fazer muita diferença no desfecho. Com certeza. E outro porém, tem muitos pacientes que iniciam, fazem Pilates, melhora a dor e para. Não pode, gente. Atividade física é para o resto da vida. Eu pego muito nessa tecla porque muitos pacientes iniciam, melhorei da dor, some. Passa um tempo, voltou a dor, volta para o Pilates. E eu brigo muito também com os meus alunos até para não faltar. Faltei, a minha dor piorou. Lógico, não está vindo na aula, eu não faço milagre. Eu falo isso para todo mundo, eu não faço milagre. Eu tento ajudar o paciente ao máximo. E eu sou assim. Como que você tá? Tá bem? Tá com alguma dor? Por quê? Se ele chegar para mim e falar, hoje eu tô com muita dor lombar, eu vou e passar atividade, exercícios para ele focado para amenizar a dor dele. Eu não vou tacar carga, eu não vou passar exercícios assim que ele não consiga executar. Então isso tudo conta muito. O paciente tem que primeiramente querer se ajudar, para depois ele falar, não, realmente, me ajudou, eu vou continuar. Porque se ele ficar faltando nas aulas e se ele falar, hoje eu tô com dor, não vou, então esquece. Não vai ter resultado. Você tem que buscar o resultado. E outra, muitas pessoas têm medo de fazer exercício porque às vezes faz o exercício errado, não tem correção e aí acaba acontecendo o quê? Lesões ou piora da dor. Então, tem que procurar um profissional que seja habilitado e que ele tente, pelo menos, ajudar o paciente ali nessa questão. Porque, às vezes, não vai adiantar o paciente chegar em mim, eu colocar um aparelho de TENS nele e falar para ele tchau. Não vai resolver. Então, você tem que estar no dia a dia conversando sempre com o paciente. Você tem que se importar com o seu paciente. Se você não se importar, ele vai falar, aquela fisioterapeuta lá nem se importa comigo, o que eu estou fazendo lá? Exato. Né? Isso acaba se aplicando a qualquer papel de prestador de serviço, com né? O certeza. lidar com o público, ele demanda isso, né? Sim. E realmente eu até achei bastante interessante o relato da senhora que aquela ideia de produção em série, né? Então eu compro vários equipamentos que dão choquinho e faz calorzinho, boto todo mundo ali,
Mas na vida prática o que a gente vê é que realmente você não tem melhor, você tem um alívio momentâneo da dor. Sim, isso Por sim. quê? Pelo contexto de portal da dor, como você está hiperestimulando uma região, a tendência é que teu cérebro não consiga filtrar tudo, então diminui a ascendência de estímulo doloroso. Entretanto, você não vai ter nenhuma resposta a médio e longo prazo. E outra, você não ensinou o paciente aquilo que a gente acabou de comentar. Consciência corporal, atividades que são gatilho para a dor. E no final das contas, você acabou não ajudando o paciente, né? Então, isso é até um pouco triste da gente saber que tem pessoas que trabalham assim e acabam, por vezes, manchando a imagem de uma atividade que tem bastante potencial, Tem né? muito potencial. Puxando ainda um pouco, doutora, no contexto das especialidades da senhora, a senhora poderia comentar um pouquinho sobre o que é a quiropraxia, o que ela compreende, como que funciona isso? Na verdade, hoje eu tenho duas bases de quiropraxia, a manipulativa e a instrumental. As duas são para aliviar a dor do paciente. Porém, a manipulativa não é todo paciente que você vai executar as técnicas. Muitos pacientes, eu tenho relato de outros profissionais que o paciente chega até mim e fala que fez a quiropraxia manipulativa e piorou a dor. Já a quiropraxia instrumental, ela vem para corrigir as vértebras do paciente, dando estímulos. E então não tem tantas rotações que nenhum paciente com hérnia de disco. Quando você faz muita rotação nesse paciente, muito estímulo manual, o que acontece? Piora da dor. Então, assim, eu falo muito e eu trabalho muito com quiropraxia também. Só que eu falo para os pacientes, não é o caso seu. Não adianta, às vezes o paciente vem para mim e fala, não, eu quero fazer quiropraxia, só que ele está com um bloqueio muscular. Então, não adianta eu ativar ele na técnica da quiropraxia. Eu falo para ele, vamos fazer primeiramente uma terapia manual, liberação muscular. Porque a liberação muscular, muitas das vezes a pessoa chega até mim e fala, nossa, eu não estou conseguindo respirar. Faz aí a quiropraxia em mim? Não, não faço. Eu faço a terapia manual. Por quê? Muitos músculos são interligados. Eu soltando a musculatura, a pessoa vai conseguir respirar novamente. Hoje mesmo chegou uma paciente assim para mim, ela falou, eu vim aqui fazer quiropraxia. Eu falei, mas o que você está sentindo? Ela, dor nas costas e eu não estou conseguindo respirar direito. Eu falei, então peraí, vamos reavaliar o seu caso. Eu usei nela a terapia manual. E aí, tá conseguindo respirar? Ela falou, eu tô respirando 100% agora. Eu puxava o ar, ai, doía meu peito, minhas costas, e eu não tava conseguindo respirar. Falei, o que você fez? Ah, tava limpando o armário, estiquei o braço e fiz uma torção. Porém, nessa torção, ela não fez uma rotação da vértebra. Ela fez um bloqueio muscular. Então, não tem como eu fazer uma técnica de quiropraxia nela e mandar ela embora. A dor dela não vai resolver. Então, eu sempre avalio o paciente e vejo qual a melhor técnica para executar e para melhorar a dor dele. Ela saiu de lá 100% sem dor. Ótimo. Pensando então, talvez nesse contexto, a senhora me corrija aí se eu estiver errado. A quiropraxia iria trabalhar mais com o componente ossos e articulação. Isso. E a parte de terapia manual trabalharia mais com liberação de contraturas musculares. Isso aí. Seriam duas coisas Sim, distintas, então. distintas. É importante a senhora colocar dessa maneira, elucidar até para a gente entender um pouco melhor, para não criar aquela ideia de vou no massagista antigo da família, não menosprezando nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de profissional, mas para entender que realmente a ciência ela vem no contexto de evoluir, compreender melhor para tentar fornecer ajuda. Então, às vezes, a ideia de colocar tudo no mesmo saco, tudo é massagem, isso pode ser prejudicial, porque por vezes alguém desavisado pode lançar mão de uma técnica inadequada e às vezes prejudicar o paciente nesse Sim. contexto, né? E em muitos casos também, eu peço para o paciente, você passou pelo ortopedista, passou pelo médico, você tem algum exame de imagem, fez ressonância, raio-x, então assim, eu não tô vendo como que tá lá dentro, se a vértebra dele tá com algum pinçamento, tá com alguma rotação ou não. Então o exame de imagem vai me ajudar
a escolher o melhor tratamento para esse paciente. Exato. Cada paciente é único, eu sempre falo isso. Não adianta eu tratar o doutor igual eu trato o ciclano lá. Por quê? São 2 pacientes distintos. Ah, é a mesma dor? Não, não é a mesma dor. Às vezes você fez um movimento errado e a pessoa pegou um peso errado. Então, assim, são 2 coisas bem distintas. Isso tem que ser avaliado. Chega lá no massagista, ele taca a mão e ele força mais ainda. Às vezes, um músculo que está em bloqueio, ele precisa ser relaxado. Ele não precisa ser contraído ainda mais, porque o paciente já está com dor. Aí, dependendo da técnica que ele usa, o paciente sai de lá pior. Exato. Então, tem que cuidar muito nesse ponto, porque eu prezo assim. Como que você tá? Eu tô com dor. Dor em que região? Tal região. Ah, é lombar. Vamos hoje, então, trabalhar a sua região lombar. E aí, aqui em cima tá doendo um pouquinho? Não, tá doendo também. Então, eu tento manipular o paciente inteiro. Não tem como, em alguns casos, eu manipular só a região lombar. Porque às vezes ele tá com bloqueio lá em cima. Então, eu tenho que saber como que eu vou tratar esse paciente de forma global. E costumeiramente costumam vir em regiões, né? Não é Sim. exatamente um ponto só, acabam sendo regiões Regiões. que muitas vezes a gente acaba fazendo agulhamento no consultório também, né? Agulhamento de pontos gatilho, de trigger points. E por vezes a gente vê que você agulha um, aí no retorno já tem outro ali, Tem outro do ladinho. ponto. E muitas vezes precisa fazer várias sessões, né? A gente Sim. acaba lançando mais do agulhamento a seco. A doutora acaba lançando mão da parte de acupuntura ou eletroacupuntura? Dry alguma coisa assim? needling, que é o agulhamento a seco. Eu tenho também o curso e eu utilizo bastante também nos pontos de tensão. Ótimo, ótimo. A resposta que a gente costuma ver, pelo menos na experiência do consultório, acaba sendo uma resposta muito Sim, boa e de muito manutenção boa. muito boa, Uhum. né? E alívio da dor imediato, né? Exato. E é isso que eu acho que traz para o paciente mesmo aquela ideia de que, tá funcionando, né? Então, essa melhora, ainda que não seja resolutiva no primeiro momento, mas você esboçar realmente uma melhora já traz uma alegria para o paciente que, por vezes, vem de meses, né, com aquilo, né? É Sim, bem com interessante. certeza. Não adianta o paciente chegar lá no fisioterapeuta e querer um milagre. Não adianta, porque muitas das vezes o paciente chega até mim querendo milagre. Eu falo, gente, calma. Na primeira sessão, você vai avaliar e atender. Na segunda sessão, o paciente já melhorou. Então, assim, nós vamos de forma gradativa. E o paciente, ele que tem que me dar a resposta de como está a dor dele. Eu falo muito isso, eu não sei a dor que ele está sentindo. Então, eu tenho que perguntar para ele. E muitas das vezes, na fisioterapia convencional, você passa o exercício para o paciente executar em casa e ele não faz. Aí você pergunta no retorno: fez o exercício que eu te passei? Não. Então, assim, o paciente não adianta só esperar pelo profissional, ele tem que ter esse autocuidado, essa autoajuda dele mesmo. Por quê? Ele que está sentindo a dor, você passa orientação, passa exercício, ele não executa, ele acha que vai melhorar? Não vai, não vai, não tem como. Isso eu vivo muito. E aí, fez o exercício? Não, não fiz. Falo, não, você tem que fazer, você tem que sentar de forma correta, você tem que me ajudar para eu poder te ajudar. Então, isso aí, muitos dos pacientes não fazem. Por mais que você oriente, por mais que você passa 1 milhão de exercícios, você dá impresso para o paciente fazer em casa e ele não faz. E tem muitos pacientes também que falam para mim: ah, eu comprei a bola, eu comprei o pezinho, eu comprei a caneleira para fazer exercício em casa. Ah, e aí, fulano, você está fazendo? Não. Ah, então tá servindo do quê? Ah, tá lá no armário. Não deu tempo. Não deu tempo. Mas eu comprei. Sim. Quando a gente pensa realmente no componente biomecânico e articular, né, locomotor, como aquilo que eu estava até comentando mais cedo, estilo de vida é 80 a 90% da causa dos problemas. Sim. Né? Ainda mais quando a gente vai para as causas de desgaste, de artrose, de componente osteodegenerativo. A mudança de estilo de vida é fundamental. E isso entra sedentarismo, isso entra obesidade, que é uma nova epidemia
onde que a gente está vivendo, Sim, certo? muito, né? Isso vai entrar componente de ficar muito tempo na mesma posição, computador e celular, uso principalmente deles na cama, certo? Daí já vai pegando o pescoço. Então, realmente, a parte comportamental é fundamental nesse contexto, né, doutora? Não tem como a gente colocar Não. isso e imaginar que você vai colocar, ou que vai tomar um comprimido e vai sumir aquele problema, ou que você vai fazer 2 medidas apenas quando o fisioterapeuta está vendo e vai resolver aquilo. Não vai Não resolver, funciona. não tem condição. E eu até brinco bastante. Eu falo, nossa, eu tô fazendo exercício por você. Aí a pessoa olha assim e fala, não vai resolver o seu problema e eu fazer o exercício por você. Você tem que fazer o exercício, você tem que se autocorrigir, você tem que contrair o abdômen, o meu já mantém contraído. Então, assim, eu vejo muito também a causa do estresse. O estresse, ele deixa o paciente extremamente nervoso, irritado, ele quer resolver sempre o problema assim. E não é assim que funciona. Então, sempre que o paciente chegar com dor, eu falo que eu sou psicóloga, fisioterapeuta, terapeuta, tudo junto. Porque o paciente, ele vem ali, às vezes ele tá com um problema que ele não está conseguindo resolver. E só de conversar, de ter um contato um pouquinho maior, ele já começa a relaxar. E aí você faz as técnicas, né, a quiropraxia, a terapia manual, e o paciente sai dali, nossa, você tirou um peso das minhas costas. Na verdade, ele precisava sim de um profissional que ajudasse ele ali naquele momento. Às vezes o paciente nunca mais aparece, mas você fez o seu papel, você ajudou ele e fez Fez a a sua sua parte. parte. Exatamente. E doutora, caso haja interesse em procurar a senhora, em procurar as atividades que a senhora promove, como que nossa audiência pode encontrar a senhora? Hoje eu tenho um estúdio, uma clínica ali na Rua do Araújo. Acho que a maioria das pessoas da cidade conhecem, chama-se Movimento Pilates ou Movimento Estúdio. Ali eu trabalho com fisioterapia convencional e Pilates. Hoje eu tenho os equipamentos mais modernos que Alta Floresta pode ter, né? E eu procuro sempre estar fazendo propaganda, demonstrando os exercícios para que mais pessoas saibam e conheçam os métodos, o estilo, tudo que eu trabalho, né? Ótimo. Porque eu falo, enquanto eu puder ajudar as pessoas, eu vou ajudar. Eu também tenho dor, lógico, não só do exercício, às vezes a gente força um pouquinho mais e sente dor. Mas isso aí é normal. Hoje acho que 90% da população tem dor, porém tem que buscar e tem que correr atrás, né? Não adianta falar, eu tô com dor e eu vou ficar aqui sentado, parado. Não adianta. Tem que buscar sim, tem que melhorar e tem que fazer exercício físico. Independente se é caminhada, corrida, musculação, pilates, né? Não importa. Então, hoje eu tô ali na Rua do Araújo. Hoje não, já fazem 9 anos que eu tô ali, né? E quem quiser conhecer o meu estúdio, eu fico lá, esperando vocês. Perfeito. Gostaria de agradecer, doutora Caroline, foi uma honra tê-la aqui conosco, foi um bate-papo muito agradável e reforçar, né, para nossa audiência a importância de manter-se ativo, manter atividade física para controlar a sua dor, certo? Muito obrigado, Eu doutora. que agradeço, muito obrigada pelo convite. Adorei participar. Obrigada. Perfeito.